Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Albert Fish. Nascido em Washington em 19 de maio de 1870, Albert Fish nasceu após 2 gerações de sua família que sofriam com problemas mentais. Seu pai, 43 anos mais velho que sua mãe, morreu por um ataque cardíaco quando ele tinha apenas 5 anos. A partir daí, sem muitas condições de criar o filho sozinha, a mãe de Albert o abandonou em um orfanato, local onde ele começou a adquirir o gosto pelo sadomasoquismo. A cada surra que levava e a cada agressão que sofria das outras crianças, começou a ter ereções. 2 anos depois, após sua mãe conseguir um emprego, Albert foi retirado do orfanato. Certa vez, em uma queda de uma árvore, bateu a cabeça, o que lhe rendeu muitas dores frequentes e alguns lapsos mentais. Albert Fish descobriu sua homossexualidade e, com frequência, visitava as casas de banho, aonde ficava observando os rapazes que ali frequentavam. Aos 12 anos, teve sua primeira relação homossexual. Um rapaz, que trabalhava no telégrafo, segundo ele, o incentivou, em meio às relações sexuais, beber urina e praticar coprofagia. Gostava de sofrer humilhações como forma de prazer, uma conduta considerada controversa. Apesar de homossexual, aos 28 anos casou-se com uma mulher, com a qual teve filhos, e mudou-se para Nova York. Sua necessidade sexual voltou a ser uma coisa forte. Foi quando Albert novamente se relacionou com outros homens, principalmente sadomasoquistas extremos. Com um culto prazeroso à dor e humilhação, o que para ele era uma forma mais de prazer além da sexual. Foi em um museu de cera que Albert Fish ficou mais fascinado pela figura do pênis. Iniciou também uma fascinação pela castração. Tentando pôr em prática esses pensamentos, iniciou uma relação com um homem com retardo mental e então tentou castrá-lo, mas o homem conseguiu fugir. Ainda assim, Albert continuava a frequentar bordéis, onde poderia pagar para que apanhasse e pudesse matar a sua necessidade de sentir dor. Albert Fish foi abandonado pela esposa, que fugiu com um amante. Cada vez mais, sua necessidade sadomasoquista saía de seu controle. Algumas vezes, ele chegava a solicitar que os próprios filhos o espancassem, assim como outros homens, os quais ele tratava como amigos. Além disso, muitas vezes ele mesmo se batia com chicotes. Fazia pequenas bolas de algodão que eram embebidas em álcool e as colocava em seu ânus, para então queimá-las. Enfiava agulhas entre o saco escrotal e seu reto, chegando a colocá-las tão profundamente que não conseguia mais retirá-las, sentindo dor sempre que iria se sentar. Albert Fish sempre procurava trabalhar em lares para deficientes mentais e orfanatos. Era demitido sem se fixar muito tempo em um emprego. As crianças sempre comentavam a outros funcionários que sofriam abusos sexuais por parte de Albert. Na mesma época, alguns desaparecimentos de crianças aconteceram na cidade. Como ninguém conseguia explicar quem poderia estar raptando essas crianças, falava-se de um lobisomem, um vampiro ou até mesmo o bicho-papão. Em sua maioria, crianças com problemas mentais ou negros, aqueles que poucas pessoas iriam realmente investigar o desaparecimento. Em 11 de fevereiro de 1927, ocorreria o desaparecimento de um garoto chamado Billy Gaffney.
Uma outra criança menor que viu o rapto de Billy disse aos pais que ele havia sido levado pelo bicho-papão. Na verdade, Billy estava com Albert Fish, que em sua casa havia asfixiado o garoto até a sua morte, abusado sexualmente dele. Com um cutelo, desmembrou o garoto, drenou seu sangue e bebeu como vinho. Com uma faca, abriu o garoto e retirou suas entranhas. Com uma faca menor, cortou-o em pedaços. Cozinhou sua carne com cebolas e cenouras. Os órgãos genitais, incluindo as nádegas, foram assados no forno, como se fosse um pernil. Após a refeição, não havia sobrado nada do garoto. Albert Fish continuava a ter alguns amantes, mas o que realmente chamou sua atenção foi o anúncio de um jovem no jornal, oferecendo-se para trabalhar, em 1928. Em viagem pelo país, ele resolveu responder, oferecendo uma vaga de emprego, como se fosse um homem rico e tivesse muitas posses. A família do jovem Edward Budd ficou feliz em saber que ele finalmente poderia trabalhar e ajudar a família. Albert foi então até a casa dos Budd. Sua aparência o ajudava bastante, pois, grisalho desde jovem, era sempre tomado por um senhor de certa idade, incapaz de alguma maldade. Engano que todos cometiam. Sua intenção era, na verdade, levar o rapaz para sua casa e finalmente realizar seu desejo de castrar alguém. Mas ao chegar lá, mudou seus planos. A família de Budd tinha também uma menina de 10 anos de idade, Grace Budd. Ninguém reparou o olhar fascinado que Albert depositou sobre a garotinha. Ele criou então uma nova história, dizendo que antes de levar o rapaz para trabalhar em sua fazenda, precisaria ir até o aniversário de uma sobrinha, e após isso voltaria para buscar o rapaz. Questionou também ao Sr. Budd se ele poderia levar a pequena Grace nessa festa, já que lá ela se divertiria bastante. Entusiasmado com o bom senhor que oferecera emprego ao filho e havia trazido até morangos para a família, o Sr. Budd permitiu e todos viram Albert Fish ir embora de mãos dadas com a pequena Grace. Horas mais tarde, a família Budd começou a ficar desesperada com o sumiço da menina, principalmente ao saber que o endereço deixado por Albert era falso. A esta altura, a menina já havia viajado de trem com um homem e longe dali seguiram em direção a uma casa praticamente vazia. Albert pediu que a menina Grace colhesse algumas flores. Assim, ela ficaria no jardim enquanto ele se arrumaria para a festa. Dentro da casa, Albert Fish despiu-se, apareceu na janela, chamou a garota e escondeu-se no guarda-roupa. Quando ela entrou no quarto, foi atacada. Tentou gritar, arranhar o homem e fugir. Mas tudo foi em vão. Albert Fish a asfixiou até a morte. Arrancou suas roupas. Com uma faca cortou a carne, músculos e todo o corpo da menina em pequenos pedaços. Cozinhou e comeu como uma suculenta refeição, como se fosse um saboroso lombo ao forno. Todas essas informações foram detalhadas em uma carta que a família da menina recebeu 6 anos após ter sido raptada. A princípio, ninguém queria acreditar que tais informações da carta eram verdadeiras, mas ali continha até a receita do prato utilizado no momento do canibalismo. Um detetive, através de alguns detalhes, conseguiu determinar que a carta realmente era verdadeira. A caligrafia batia exatamente com a resposta do anúncio que Edward Budd havia recebido. Porém, no envelope havia uma pista crucial: um emblema de uma associação de motoristas de Nova York, local onde a caligrafia de cada integrante foi examinada. O assassino não estaria entre os membros. Após saber do caso, um deles assumiu que havia levado 2 envelopes da associação para a pensão onde morava. Foi para lá que o detetive logo focou as investigações. Na pensão,
A senhoria da pensão ficou completamente perturbada ao saber da história, e ainda mais ao saber a descrição do homem que havia cometido tal ato de canibalismo. Ela o conhecia. A mulher informou que Albert recebia regularmente dinheiro de um dos seus filhos, assim como cartas. E dias depois, a polícia recebeu então uma ligação da pensão, dizendo que Albert estava lá para receber essas cartas. Enquanto tomava uma xícara de chá, Albert Fish foi preso. A notícia saiu nos jornais, e com sua foto estampada, novos crimes cometidos por ele começaram a aparecer. Sem ter como fugir, Albert Fish resolveu assumir os assassinatos. Inclusive, sem nenhum ressentimento, informou qual receita usou para devorar cada criança. Segundo ele mesmo, havia molestado e devorado mais de 400 crianças. Albert Fish foi sentenciado à morte, e ainda por ser um sadomasoquista extremo, acabou gostando de ser condenado à cadeira elétrica. Albert Fish morreu em 16 de janeiro de 1936. Foram necessárias 2 descargas elétricas para matá-lo. Segundo ele, uma emoção suprema, a única que ele nunca havia experimentado. Albert Fish era pedófilo. Torturava, desmembrava, picava, bebia o sangue das crianças e ainda cometia canibalismo. Albert Fish era uma das pessoas com mentes diabólicas.